Hoje o corte é pesado. Hoje o corte é ciência passando o trator no negacionismo. O que você vai assistir agora é um recorte direto de uma live do canal O Humanista, um espaço que vem cumprindo um papel fundamental, dar voz à ciência séria, ao pensamento crítico e ao enfrentamento direto da desinformação. Essa live contou com nomes de peso, e aqui já vai o destaque principal, biólogo Henrique, que deu um verdadeiro show de clareza, firmeza e compromisso com os fatos. E já deixo o recado, galera. Votem no biólogo Henrique. É ciência de verdade que precisa de apoio, visibilidade e espaço. A live também teve o privilégio de receber uma aula simplesmente absurda do grande professor Quiumento. Aula mesmo. Daquelas que desmontam argumento negacionista peça por peça, sem gritaria, só com conhecimento. E fica a cobrança pública. A gente quer ver o Quiumento dando aula em podcasts por aí também. Não podemos ficar apenas limitados às nossas lives. Cadê vocês, Roberto Borracha e Rodrigo Tiorró? Nos ajudem nessa luta. Pelo amor de qualquer coisa, marca isso aí pra ontem. Queremos biólogo Henrique e Quiumento juntos, passando o trator no negacionismo ao vivo. Essa live do Rodrigo ainda foi fortemente embasada por um conteúdo excelente do canal Meteoro Brasil, que entrou com dados, contexto e responsabilidade jornalística, ajudando a desmontar mais uma narrativa perigosa travestida de opinião. Então, créditos dados. Canal O Humanista, pela live e pelo espaço. Parabéns, Rodrigo. Meteoro Brasil, pelo conteúdo sério e necessário. Quiumento, pela aula de alto nível, muito obrigado. Biólogo Henrique, pela postura, coragem e ciência sem concessões. Agora, se você valoriza conteúdo crítico, ciência sem filtro e enfrentamento direto da desinformação, já aproveita-se, inscreve no canal Parallax, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque isso aqui precisa circular. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal O Humanista. E vamos ver aqui a participação de dois físicos, né? O César Lenzi e um econofísico. Rapaz, eu não conheci esse outro econofísico aí não. Mas eu achei muito interessante que eu vi um corte deles falando sobre o Marcus Eberlin, essa galera aí do criacionismo, e os caras simplesmente ridicularizaram os criacionistas, assim como eles estavam fazendo também com os terraplanistas. Não teve muita diferença para eles. Para eles é a mesma coisa, farinha do mesmo saco, são negacionistas e não merecem nenhum tipo de credibilidade. Parabéns para eles. Ao contrário do que o Sérgio Sacani vem proporcionando aí pra gente uma reviravolta. O Sérgio Sacani tá mudando de time a passos largos, né? A galera ainda tá passando pano pro Sérgio Sacani. Eu não sei como, mas ainda tem gente aqui passando pano pro Sérgio Sacani. Tá difícil, gente, tá difícil. É triste ver que o Sérgio Sacani tá se tornando. Mas, depois desse Twitter que ele soltou aí, falando de aquecimento global, nossa, daqui a pouco tá negando vacinas, daqui a pouco tá nesse mesmo caminho aí. Vai ficar abraçadinho com o Monark, que é parceiro mesmo, né? Mas deixa eu ver quem tá por aqui. A Letícia tá por aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. O Ivanildo também tá por aqui, boa noite, Ivanildo. Boa noite também o Max, o Paulo Marcos chegando por aí. A Mari, salve Mari, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui, galera chegando aí. Ó, o Thiago Guimarães por aí, Urânio. O Henrique também tá por aqui. Henrique Saudade, seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar o link aqui para quem quiser participar e já tacar aqui na tela. Mas tá complicado, eu tô bem triste com essa situação do Sérgio Sacani, porque é sempre ruim você ver uma pessoa que ganha tanta influência por conta da divulgação científica, de repente mudando a chapa, né? De repente ele começa a trocar, a virar casaca, né? Como o pessoal costuma dizer.
Bora lá. Deixa eu ver aqui. Depois eu passo aqui o vídeo do Meteoro, se eu não me engano, o Meteoro fez um vídeo falando sobre isso. Depois eu passo aqui o vídeo, enquanto vamos acompanhar aqui a introdução com esse rapaz, esse belo topete aqui, ó. Muito boa tarde, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem, hoje, segunda-feira à tarde. Pois é, gente, já estamos começando mais uma semana de episódios aqui no Redcast. E para abrir essa semana, né, a gente vai ter aqui hoje um papo científico. Pois é, hoje nós vamos aprender tudo sobre física quântica. Nós vamos entender finalmente o que é a gravidade, o que é a relatividade. Nós vamos falar sobre espaço-tempo. Nós vamos trazer, inclusive, descobertas científicas da área da computação quântica. É justamente isso, Paulo Marcos. É justamente isso. O Paulo Marcos está falando aqui, Rodrigo Manista. É difícil lidar com um senso comum. Nas universidades, o povo ainda o respeita muito, especialmente em São Paulo. Isso é ruim, pois tem estudantes que acreditam em tudo que ele fala. Exato, por conta da visibilidade que ele foi ganhando, né? E ele se tornou uma referência de divulgação científica aqui no país. O canal dele é um dos maiores aqui do YouTube nessa ideia de divulgar a ciência, né? Trazer a ciência comum para todos ali. Pô, legal pra caramba o que ele estava fazendo. Mas aí você vê cara indo numa guinada negacionista ali. Levando Rodrigo Silva no programa que era só para falar de ciência, um podcast só de ciência. Ele leva Rodrigo Silva, aí leva aquele Thiago Braga, eu acho que é Thiago Braga, também o Metaforando, se bem que ele não sabia muito bem o que ele disse que não sabia, mas também não tirou o podcast de lá, né? Ele não sabia até então que aquilo era pseudociência, mas depois que ele descobriu, ele também não se importou muito, deixou lá. E depois ele conversou com o Hindenburg Melão, fazendo propaganda do Hindenburg Melão no canal dele. Agora ele vem nessa guinada contra o aquecimento global, dizendo que na realidade o aquecimento global não é uma coisa tão assim. Nossa, o aquecimento global ele vai ocorrer de uma forma ou de outra por causa dos vulcões. Os vulcões que são os grandes vilões, não é o ser humano. Pô, caraca, cara. É cada uma. E a Rogéria aí, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também o Léo. Salve, Léo. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carlos. Messias, boa noite também. Boa noite, Kia. É complicadíssimo. Mas bora lá. Enfim, um episódio riquíssimo, porque nós estamos com dois especialistas aqui. Já vou passar aqui a palavra, né, a vez, para se apresentar, falar um pouco sobre ele. Ele que é professor, né, do ITA. Para quem não sabe, se você de repente está meio perdido aqui no Brasil, ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ainda o vestibular mais disputado do Brasil? É o vestibular mais complexo, eu diria, do Brasil. Eu falo isso sem dúvida nenhuma, a seleção mais complexa. É o vestibular, assim, em matéria de relação candidato-vaga, assim, é dos mais concorridos. A gente tem aí medicina na USP, também medicina em Botucatu, mas a coisa tá páreo. Só que a questão é a seguinte, junto com o IME aí, a prova de vestibular mais complexa do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, ali a gente consegue atrair mentes brilhantes. É isso mesmo. Brilhantes. E deixa eu agradecer pelo convite, agradecer estar aqui. É excelente quando vocês abrem esse espaço aí pra gente poder falar de ciência, que a nossa função é essa, né, Luiz? Falar de ciência para público geral. Aí. Valeu. Aqui, ó, enquanto eles estão iniciando ali, eu vou colocar aqui o vídeo do Meteoro, rapidinho, que eu puxei esse assunto, né? E é complicado, cara. O Sérgio decepcionando ainda mais, cada vez mais, né? Olha só quantas polêmicas o nome dele está envolvido. Isso não é por conta simplesmente da parte política, senão o assunto seria aqui justamente tipo isso daqui, ó. Isso aqui ele fez, deu uma passada de pano, só que esse daqui acabou não repercutindo nem tanto quanto essas passadas de pano que ele dá aí pra pseudociência, sabe? Embora aquele negócio ali também seja muito sério, sabe?
O influenciador Sérgio Sacani fez uma postagem sobre uma erupção vulcânica na Indonésia, onde mostra que ele está cada vez mais distante da divulgação científica e mais perto do negacionismo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Lavanca, aqui no Plantão do Meteoro. Coragem! Sofia, eu tenho até medo de perguntar, mas por força da profissão eu devo dizer o que é que foi que o Sacani falou dessa vez. O que o Sacani fez dessa vez, né, Ana? O suposto divulgador científico aí, Sérgio Sacani, fez uma postagem lá no Instagram, que eu nem vou fazer muito rodeio, vou direto. Já tá sendo tratado assim, suposto divulgador científico. Suposto divulgador científico. Tem que ser tratado assim. Infelizmente, da forma que ele está guiando a carreira nesse momento, tá difícil. A postagem aqui para mostrar. Então é uma postagem aqui mostrando uma erupção do Monte Laki Laki na Indonésia. Acho difícil, cara. Daí o que tá importante aqui é a parte que está na legenda. Olha só, tá difícil de ser só essa questão para views, porque ele já tinha muitos views, ele não aumentou os views dele por conta disso. Ele não aumentou os views dele e, pelo contrário, um monte de gente vai começar a não olhar para ele da mesma forma, sabe? Não ver ele dessa mesma forma que ele estava sendo visto aqui no país. Foda. Eu acho que a constatação mais óbvia é que ele tentou conversar com o lado negacionista para tentar convencer os negacionistas de que aquilo ali é besteira. E quem está sendo convencido é ele. Eu acho que a conclusão mais óbvia é essa. Ele está sendo convencido pelos negacionistas. Tudo isso, na Indonésia, o Monte Laki Laki entrou em erupção novamente. Bilhões de toneladas de dióxido de carbono natural sendo lançadas na atmosfera. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro além... Então, ela pode não saber o que é ciência, mas o que o Sérgio Sacani falou ali, você vai ver que é evidente, você não precisa ser nenhum gênio da ciência para poder perceber isso. Só que até a parte que eu vi ali do vídeo, ela busca ali assistência ali de uma pesquisadora na área que sabe bastante sobre o assunto, inclusive ela trabalha com isso, e o Sérgio Sacani não trabalha com isso, né? E a gasolina emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Perceberam? Vamos lá. Eu fiquei cortando aqui, ficou meio... Mas, por favor, continue. Na Indonésia. Daí, o que está importante aqui é a parte que está na legenda. Enquanto isso, na Indonésia, o Monte Laki Laki entrou em erupção novamente. Bilhões de toneladas de dióxido de carbono natural sendo lançadas na atmosfera. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro, a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Vamos lá, eu preciso dizer alguma coisa? Eu vou ler de novo. Continue pensando que o problema é seu carro a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Basicamente, o que está sendo colocado aqui é que, de alguma forma, as mudanças climáticas, a crise climática que a gente está vivendo, isso é culpa, gente. É culpa dos vulcões, não é culpa da emissão de dióxido de carbono pelo ser humano, tá? É culpa dos vulcões. Ana, vamos lá. É verdade que os vulcões podem emitir dióxido de carbono? Sim. É verdade que eles podem emitir vapor d'água, né? Que também é um gás estufa? Sim, é verdade. Mas eles também podem emitir, por exemplo, dióxido de enxofre, que faz efeito contrário, provocando um fenômeno conhecido inclusive como inverno vulcânico. Porque eles deixam mais frio, eles refletem a radiação. E para não ficar eu falando aqui, eu vou trazer um fio
da Karina Lima, essa sim, uma divulgadora científica de verdade da área de climatologia, que vai explicar muito melhor do que eu seria capaz. Então vamos ler aqui o fio da Karina. Com a erupção do vulcão Monte Leuatobi Lak-Lak, na Indonésia, tem rolado desinformação sobre vulcões e vinda de um perfil grande, então acho importante falar sobre isso. Os vulcões emitem muito dióxido de carbono, logo seriam mais responsáveis pelo aquecimento global do que o homem? Não, vem entender. Vulcões emitem dióxido de carbono, poderoso gás estufa, mas erupções de grande magnitude não acontecem o tempo todo, enquanto as emissões humanas são incessantes e aumentam a cada... Ah, Gedi, por favor, né? Por favor. O ser humano ele não tem só carro, né? Por favor, né? Tem indústrias, tem o diabo a quatro poluindo o ar, cara. Isso aí, sinceramente, cadê a comparação? A comparação ela é emitida, ela é emitida sempre pelos pesquisadores que trabalham com essa área, os climatologistas. O consenso científico está favorável com isso que essa moça ali falou, que é trabalhadora, ela é pesquisadora dessa área, né? A Karina Lima aqui, pelo que a Sofia comentou aqui, ela é pesquisadora dessa área, e não é só essa Karina que está falando isso. São 99,9% dos pesquisadores de climatologia do mundo. Só um ou outro que tem. Então, sempre tem alguém que discorda de uma determinada coisa. Mas não é por causa de um Rômulo que a teoria da evolução está errada, né? Por exemplo, que é PhD em biologia, mas não concorda com a evolução, então a evolução está errada porque aquele biólogo ali não concorda com a evolução. Mesma coisa aqui. O homem emite cerca de 100 vezes mais dióxido de carbono do que todos os vulcões juntos, anualmente. O homem produz um Monte Pinatubo 2 vezes ao dia. Além disso, grandes erupções podem injetar dióxido de enxofre na estratosfera, que se converte em aerossóis de sulfato, e essas partículas refletem a radiação solar, resultando em efeito resfriador. Dependendo da magnitude da erupção, ela pode baixar a média da temperatura global por alguns anos. Em resumo, o dióxido de carbono liberado em erupções vulcânicas contemporâneas não é responsável por aquecimento global detectável na atmosfera. O responsável pelo atual aquecimento global é o homem, não cai. Se o Sérgio fosse de esquerda, ele estaria a favor. Pô, é foda. A gente tá falando de ciência e a galera tá falando de política. É foda. Ó, Jonathan, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí. Boa noite a todos aí que estão chegando, do chat, etc. Valeu aí pela oportunidade de subir. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Então, eu acho que ela tá falando besteira, né? E, inclusive, tem um professor da USP, físico, o Dr. Paulo Artacho, que inclusive demonstrou cada ponto, não só dos relatórios do IPCC, dos vários relatórios que já existiram, mas sobre inclusive uma política voltada para países como o Brasil, que são os países que mais possuem florestas, Brasil, Indonésia, enfim, como que eles serão mais afetados, inclusive até do que países que emitem mais, que poluem mais, né? E, por exemplo, o Brasil ele não está recebendo nenhuma ajuda, como deveria receber, porque foi acordado, né? Tem aí uma taxa, foi acordado, né, pela questão da política de descarbonização. E, enfim, eu acho que colocar a culpa só em questão de vulcões, como tá falando e tal, etc. Não, mas não é ela que tá falando agora. Isso não, cara. Isso aí quem falou foi o Sérgio Sacani. Ah, tá. Então desculpa, porque eu cheguei agora, ela fala que eu tava ouvindo dela aqui, tava em desacordo com que... Não, aqui ó, quem falou foi o Sérgio Sacani, olha só. O que o Sérgio Sacani colocou ali. Aqui eu nem vou fazer muito rodeio, eu vou direto pra postagem aqui pra mostrar. Então é uma postagem. Space Today, olha só. Tá, certo, não tinha visto que era... Olha o que o Sérgio Sacani escreveu na postagem dele. Aqui mostrando uma erupção do Monte Lak-Lak na Indonésia. Daí o que está importante aqui é a parte que está na legenda. Enquanto isso, na Indonésia, o Monte Lak-Lak entrou em erupção novamente. Bilhões de toneladas de dióxido de carbono natural sendo lançadas na atmosfera. Mas, por favor,
continue pensando que o problema é o seu carro, a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Olha a reação delas. Vamos lá, eu preciso dizer alguma coisa? Eu vou ler de novo. Continue pensando que o problema é seu carro a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Aí depois vem a resposta de uma pesquisadora em climatologia, a tal da Karina Lima ali, que é pesquisadora, a Sofia que disse que ela é pesquisadora. Eu não sei realmente se ela é pesquisadora, mas ela disse que ela é pesquisadora. Eu estou aqui partindo do ponto de que ela é pesquisadora, mas também não precisaria só dessa Karina ali para falar sobre isso. Existem inúmeros outros pesquisadores que tratam desse assunto e eles têm essa opinião semelhante à opinião da Karina ali, baseada em dados também, né? Eles não é simplesmente uma questão de opinião. E isso dali é uma coisa que o Sérgio Sacani tirou da bunda e está colocando ali, dizendo que os vulcões eles emitem muito dióxido de carbono, então você ter o seu carro, o ser humano ali, ele não tem influência nenhuma no que está acontecendo no nosso planeta. O aquecimento global não tem nenhuma influência do ser humano. Eu falo até isso, né, justamente essa crítica, por conta não do fato de pessoas que vão tentar dialogar ou discutir alguma coisa bem específica que possa não ter sido mencionada em algum dos relatórios, por exemplo, do IPCC. Mas é pelo fato de que existem pessoas ainda hoje que acham que o que acontece com o planeta é puramente natural e que o ser humano não precisa fazer nada, que o ser humano não tem chance de fazer nada. E isso para mim é o mais horrível, porque a gente pode tentar fazer alguma coisa. E agora, é claro, esse fazer alguma coisa implica em algo que vai levar em consideração mexer na forma como a indústria, né, está, a economia está, e ninguém quer de uma hora para outra perder um ranking no que diz respeito a dinheiro, no que diz respeito a PIB, etc. Mas o que cientistas têm alertado é que se a gente também não conseguir, não é nem tentar, mas se não conseguir fazer alguma coisa, a gente pode não estar aqui por muito tempo, com o planeta mudando. Agora, a quem interessa, né, não fazer alguma coisa ou achar que o prejuízo vai ser mínimo? Quem tem mais dinheiro. Porque quem vai começar a morrer primeiro é pobre. Porque quem vai se lascar primeiro é quem não tem muito dinheiro para poder se proteger. E isso, né, é algo que a gente costuma ver o pessoal falando contra, no sentido de que não deveria ser dada relevância, né, para o debate, para a discussão. Então levanta essa bola mais pelo fato de pessoas que são negacionistas até no sentido que o ser humano não deve fazer nada porque não pode fazer nada. O GG comentou aqui, mas a jornalista aí fala somente baseada na ideologia dela. Não, cara, não importa se ela é 100% de esquerda, não importa. Eu não tô falando da ideologia do canal ali, se ela é de esquerda, se ela é de cima, de baixo, de trás, de frente. O que eu trouxe aqui é simplesmente o Sérgio Sacani, mais uma vez, propagando negacionismo na internet. Mais uma vez, ele tá fazendo esse movimento pró-negacionismo, e isso está numa escalada. E sempre tem gente arrumando desculpa, dizendo que é tentando vincular a coisa de esquerda e direita. Esse negócio já encheu o saco, Gigi. Já encheu o saco. Esse negócio de que eles são ideológicos, aí você não é ideológico não, para você estar fazendo todo esse esforço aqui, de colocar vários comentários aqui. Você é extremamente ideológico, você tenta politizar tudo. Eu estou tratando aqui da parte científica. Eu estou olhando aqui na ideia, na parte científica. Não estou nem aí para a parte ideológica ali do canal. Se tivesse saindo isso dali na CNN, mostrando ali, e eles estivessem mostrando dessa forma ali, os pesquisadores, eles apontam dessa forma aqui. Não importa que é na CNN, sabe? Não importa que é na Jovem Pan que estão falando aquilo dali. O que importa são os dados que estão trazendo. O problema é que determinados lugares a gente sabe que eles apoiam pseudociência.
tá? E se a galera da esquerda, eles estão fazendo ali uma correção de acordo com o que a ciência traz, ué, vou fazer o quê? Sentar e chorar porque é a esquerda que tá trazendo isso aí? Não posso fazer muita coisa por você, tá? Fala, Alisson, seja muito bem-vindo. Excepcional noite aí, Rodrigo, Jonathan, galera do chat. Eu tava jantando, cara, e aí eu tinha visto falar esse burburinho aí, mas eu não tinha visto acompanhado assim de perto, de checar nessas informações. Pelo que eu tô vendo aqui no Instagram dele, ele apagou a publicação aí, né, polêmica, que ele fez, porque assim, uma coisa na questão da escrita dele dá, assim, suposições, né? Eu queria fazer uma pergunta, Alisson, não sei você ou o Rodrigo, tem certeza que foi ele que fez a postagem ou existe... Não, assim, eu tô chegando, verificando aqui o cuidado de verificar agora, parece que ele já apagou essa postagem aí, que eu não encontrei ela aqui no Então, a minha dúvida era justamente se ele pode... E a outra coisa, cara, assim, eu já vi, inclusive no podcast que tá o Richard e o Sacani, né? E aí eles estão até... Tem um momento do podcast que eles tocam nesse assunto do CO2. O Sacani até tenta no início ali discordar da questão do Richard. E aí depois ele entende que o Richard ele trabalha dentro de uma linha, né? De reflorestamento no seguinte, né? Uma floresta constantemente não deixar a floresta abandonada no sentido que a planta vai nascer, vai crescer e vai morrer por si só. Ele quer que corte a planta e replante outra e se utilize aquela matéria para justamente, né, ser um modelo de reflorestamento diferente. E aí o Sacani explica essa parte. Eu não tô lembrado que se ele toca na questão Faraó do CO2 Integral do mandou vulcão R$5. em si. Todas estas Mas discussões eu são lembro que eu já vi o lorotas. Sacani C02 é um falando componente terrestre sobre- e tudo é cíclico. Nada demais. Essa questão que a natureza, né, ela também produz CO2, mas o fator homem é o que prejudica, né, essa questão maior da questão do número de CO2 na atmosfera, né? Então influencia e faz o processo de aquecimento. Eu nunca vi uma fala do Sacani ser contra ou negar, né, que existe o aquecimento do global. Eu já vi até embates dele aqui no YouTube, dele defendendo que há sim um aquecimento global. Então, assim, eu sei que as meninas pegaram, né, estão fazendo a questão da reportagem, que elas pegaram ali a fala, para que ele já apagou, né, então, para não se entender mais. Mas eu gostaria, assim, de ouvir do Sacani novamente o que foi que ele quis fazer com esse texto, né, que as meninas estão falando assim, que dá a entender que ele está dizendo que os vulcões produzem mais que os carros, né? E aí, assim, eu queria saber do Sacani. Dá a entender que a gente não tem participação nenhuma na questão do aquecimento global. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro a lenha e a gasolina que emitem CO2. Olha só. Isso aqui não tem como interpretar de outra forma, sinceramente. E aí eu acho que ele mesmo deve ter percebido que fez mancada, porque ele mesmo apagou, né? Então, assim, é só essa observação aí que eu já vi o vídeo dele, posicionamento dele aqui, defender claramente o aquecimento global por o fator humano mesmo, né? Do homem. Que a gente piora porque a gente acelera o processo que era natural na própria natureza, a gente faz acelera o processo e causa mais dano, né? Enquanto demora não sei quantos milhares centenas de anos para poder Faraó Integral mandou R$5,01. Trabalho embarcado em navios, pesquisem sobre Vessel Radar ou Vessel Finder, tudo errado, sabem nada. Eu já vi a fala dele falando e defendendo isso. Fala aí, cara. Tem um rapaz mandando aqui Live Pix, um tal de Faraó, não sei o que lá, calma aí. Faraó Integral, e ele tá mandando Live Pix negacionista. Continua mandando Live Pix, mas manda de 50, de 100, de R$1.000, tá? Agora a tua opinião vale de merda. Boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo. Boa noite aí, bancada, boa noite, chat. É o seguinte, eu ouvi a fala delas ali, mas eu quero muito
lógico, não tô concordando com o que o Sakane falou, porque eu acho que o vulcão ali é o menos... Pode ser o menos prejudicial, e lógico que pode ser que ele contribua, né, para os danos, né? Mas não só ele, lógico. Com certeza. Logicamente que a como é que se diz? O fator humano, né, tá prejudicando infinitamente mais. Só que eu gostaria muito que elas, logicamente, no decorrer do vídeo aí, que elas trouxessem os dados, né? E ali não os cálculos, mas os números do que elas falam tanto do CO2, né? Quanto acho que foi o dióxido de enxofre, né? Que os vulcões liberam, né? Aí um prejudica e o outro, né? Meio que anula ali. Eu queria muito que elas mostrassem qual é a porcentagem ali de cada um, mais ou menos, né? Lógico que não vai ser preciso, dessas liberações, para ver se afetaria mais do que o normal ou não, né? Já que tem essa... Não sei se é certo dizer que é equilíbrio, já que libera CO2 e... Faraó Integral mandou R$5,02. Faço das palavras do pastor as minhas. São todos incautos aí. Todos são tudólogos. Propriedade zero. Ai. Cara, não sei se vocês entenderam. Eu entendi. Só que o que acontece? Isso já é publicado pelos pesquisadores. A maior parte dos pesquisadores já publicaram esse tipo de coisa nos encontros sobre isso, sabe? Eles já demonstraram os dados. O problema, os dados são publicados lá, só que a galera não tem muita vontade de ir atrás para ler. Agora não vai ser num vídeo ali de 16 minutos que elas vão trazer isso tudo. Fica meio difícil, sabe? O que elas estão mostrando ali é sobre a fala do Sérgio Sakane sobre determinada coisa, e o que elas estão falando ali, elas estão utilizando a propriedade que a Karina Lima, que é pesquisadora dessa área, tem para poder, e elas citam a pesquisadora ali, que é os dados que a pesquisadora traz, entendeu? Ela vai lá e cita a pesquisadora ali e depois completa a fala delas. Não, mas assim, eu não tô falando para elas trazerem, né, o estudo inteiro, eu tô falando dessa parte específica, né? Um resuminho ali, falar, o vulcão emite tanto disso, rapidinho, só para explicar mesmo, para ficar no vídeo, né? Pra quem for assistir, não tiver... Foi mais um comentário ali, e assim, os vulcões, sim, eles geram um certo inverno. Por exemplo, a gente pode pegar pela pela história do nosso planeta, sabe? Na época da extinção dos dinossauros lá, que caiu o asteroide na Terra, teve os vulcões também que estavam em erupção, e também tem outra Rodrigo, época... Oi? Não precisa Passando o trator no Castor mandou R$5. Hoje é o dia de eu passar raiva. Normalmente é TPID, agora o inferno na Terra em física e é foda. Por conta de tampar o Sol devido à sua erupção. Você pode explicar de novo, que veio um Live Pix aqui, eu fiquei meio doido aqui. Pode o Live Pix, dá importância aí pro Live Pix. Não, já rolou o Live Pix aí que tu tava falando aí. Na Indonésia, tem um monte chamado Tambora, que ele entrou em erupção, um vulcão lá, tá? E emitiu bastante CO2, e ela foi tão poderosa que ela liberou grande quantidade de cinza com sua erupção, né? Aerosóis, e aí causou um ano sem verão, que foi o ano seguinte, 1816. E você vê, você falou de dinossauros, não precisa ir tão longe, que foi o que eu falei. Sim, que eu ia falar não só dessa parte dos dinossauros, mas também a gente pega ali, teve também, se não me engano, foi o vulcão Toba, que quase extinguiu a raça humana, né? Que foi há cerca de 70 mil anos atrás. E isso parece ter gerado um inverno ali também. Sim. Né? Então tem várias coisas ali que se correlacionam com isso que ela falou ali. Isso ali não é uma coisa assim que, nossa, precisa de muitos dados ali para apontar. É um negócio que já tá meio que tipo citar ali a extinção dos dinossauros e falar de um asteroide que caiu na Terra. Isso aí não
você não precisa mostrar ali os dados, o irídio que tem na Terra, todos os números ali para poder explicar essa situação que é meio que senso comum já. É uma coisa que já é bem divulgado, sabe? É isso que eu tô falando. Para lá, vamos... Na atmosfera. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro, a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Vamos lá, eu preciso dizer alguma coisa? Eu vou ler de novo. Continue pensando que o problema é seu carro a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Basicamente, o que está sendo colocado aqui é que, de alguma forma, as mudanças climáticas, a crise climática que a gente está vivendo, isso é culpa, gente. É culpa dos vulcões, não é culpa da emissão de dióxido de carbono pelo ser humano, tá? É culpa dos vulcões. Ana... Vamos lá. Que foi essa parte aí que eu peguei, Rodrigo. Ela sim. Falando isso de forma irônica e eu não tinha ouvido de forma irônica ela falando. Sim. Faraó Integral mandou R$5,03. Ninguém aí fala da sua área de atuação. São todos tudólogos. Informações desconexas, tudo lero-lero. Isso, manda mais, Faraó. Fica à vontade aí, manda mais Live Pix, tá? Que os vulcões podem emitir dióxido de carbono? Sim. É verdade que eles podem emitir vapor d'água, né? Que também é um gás estufa? Sim, é verdade. Mas eles também podem emitir, por exemplo, dióxido de enxofre, que faz efeito contrário, provocando um fenômeno conhecido inclusive como inverno vulcânico. Fala, Quilmento! E aí, meu querido? Boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Esse tema aí realmente me atrai da Pitaco. Talvez não seja longo, até pelo horário, eu não jantei ainda, mas esse tema me atrai da Pitaco. Fica à vontade. Vamos deixando rolar que daqui a pouco eu incomodo. Porque eles deixam mais frio, eles refletem a radiação. E para não ficar eu falando aqui, eu vou trazer um fio da Karina Lima, essa sim, uma divulgadora científica de verdade da área de climatologia, que vai explicar muito melhor do que eu seria capaz. Então vamos ler aqui o fio da Karina. Com a erupção do vulcão Monte Leuatobi Lak-Lak, na Indonésia, tem rolado desinformação sobre vulcões e vinda de um perfil grande, então acho importante falar sobre isso. Os vulcões emitem muito dióxido de carbono, logo seriam mais responsáveis pelo aquecimento global do que o homem? Não, vem entender. Vulcões emitem dióxido de carbono, poderoso gás estufa, mas erupções de grande magnitude não acontecem o tempo todo, enquanto as emissões humanas são incessantes e aumentam a cada ano. O homem emite cerca de 100 vezes mais dióxido de carbono que todos os vulcões juntos, anualmente. O homem produz um Monte Pinatubo 2 vezes ao dia. Além disso, grandes erupções podem injetar dióxido de enxofre na estratosfera, que se convertem em aerossóis de sulfato, e essas partículas refletem a radiação solar, resultando em efeito resfriador. Dependendo da magnitude da erupção, ela pode baixar a média da temperatura global por alguns anos. Em resumo, o dióxido de carbono liberado em erupções vulcânicas contemporâneas não é responsável por aquecimento global detectável na atmosfera. O responsável pelo atual aquecimento global é o homem. Não caia em papo negacionista. Então, viu, o que ela trouxe ali é respaldado na fala da Karina Lima ali, que eu disse anteriormente que é pesquisadora, mas não, é divulgadora científica na área de climatologia, que ela tá mais inteirada com isso dali, e ela coloca os dados ali, ela coloca as fontes, tá? Então, o que ela tá trazendo ali, ela tá trazendo fonte. E o comentário do Sacani ali foi simplesmente um comentário baseado em nada, baseado em achismo. Lamentável, viu? Mas aí a gente tem que ter um pouquinho de critério também e cobrar também do Sérgio Sacani os dados. Assim como a gente vai cobrar os dados da menina ali porque é uma jornalista, vamos cobrar os dados também do Sérgio Sacani. Chegando a galera aí do Polígrafo, valeu Polígrafo, mandar a galera pra cá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite.
Quem quiser aí, se inscreva no canal pra gente acompanhar essas tretas científicas. Mas bora lá. Perfeito. Aqui, vindo de uma especialista. Tava conversando com ela agora à tarde, inclusive ela tá terminando a tese de doutorado dela em climatologia. Então, assim, vamos e comemos. Tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. Ana, tem uma coisa que eu vou voltar. Só não diria autoridade para não ficar ali, mas ela tem base para falar, né? Lá na postagem do Sakane, para mostrar mais um detalhezinho. Olha aqui, foi postado do dia 3 de agosto de 2025. A gente tá gravando isso aqui no dia 5 de agosto de 2025. E olha, não faltou gente aqui para avisar nos comentários que essa legenda está problemática. É o Monark que tá administrando a página. Então, Ana, e eles não retiraram. Vocês viram, eu mostrei ali direto do perfil. Agora, oi. Por isso a minha pergunta, se poderia ele vir falar que foi alguém da equipe dele, entendeu? Que fez a postagem, não ele próprio. Mas falaram que foi do Instagram dele, né? Então... Sim, mas agora ele já retirou. Agora ele já retirou porque parece que a polêmica cresceu, né? E olha só quem chegou aí. Fala, Henrique. Boa noite. O que tá acontecendo? Cheguei aqui agora. A Sakane negou vulcão ou não, né? Ele é vulcão não. Alguém negou vulcão? Ele fez uma fala ali bem problemática quanto à questão do aquecimento global. Deu a entender que o ser humano não tem lá grande influência no aquecimento global. Os vulcões fazem aquecimento global. Sobre isso aí tá correto. Tem que ver o que quer dizer na postagem também, né? Eu sinceramente, eu fiquei achando que foi uma questão, sei lá, meio de sarcástico dele, assim. Mas, como ele apagou, ele pode ter escrito errado, realmente. Às vezes, porque, por exemplo, tu quer ver uma parada? Outro dia eu vi muito o Pirula sendo criticado. Criticaram pra caraca o Pirula. Porque ele falou da importância dos inseticidas, dos biocidas, né? Que sem os biocidas você não tem alimento pra todo mundo, é impossível. Que você não tem como eliminar o inseticida. Você tem como reduzir. E a ideia é a redução. Nossa, ele tomou uma porrada muito grande da galera do cancelamento. Muito grande, ele não tá errado, tá certo. Então, depende, o vulcanismo tem ação com o aquecimento global. Agora, de fato, a gente tem acelerado isso aí. Agora depende do que ele colocou. O Twitter é foda, né? Só vendo pra... Então, foi isso daqui, ó. A fala dele foi essa daqui, ó. Sem contar que vocês estão com um quilmento aqui, cara, que pode explicar essa porra toda. Deixa eu colocar aqui, ó. Fez uma postagem lá no Instagram, que eu nem vou fazer muito rodeio, vou direto pra postagem aqui pra mostrar. Então é uma postagem aqui mostrando uma erupção do Monte Lak-Lak na Indonésia. Daí, o que tá importante aqui é a parte que está na legenda. Enquanto isso, na Indonésia, o Monte Lak-Lak entrou em erupção novamente. Bilhões de toneladas de dióxido de carbono natural sendo lançadas na atmosfera. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro, a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Ele pode ter posto uma palavrinha ali, né? Continua achando que é só o seu carro. Mas mesmo assim aí dá munição para negacionista do aquecimento global, não? Essa fala dele muito propícia para dizer que ele tá passando pano pra galera negacionista, porque ele falar dessa forma, ele que já inclusive defendeu a ação antrópica nesse sentido de emissão de CO2 como problemática, ele parece estar mudando então o discurso dele, porque ele, mesmo colocando só, ele faz uma postagem, ele chama atenção para algo natural que está acontecendo, e ele é da área de geofísica, então ele, melhor do que ninguém, sabe sobre essa questão de quanto que um vulcão pode emitir, quanto que já foi emitido no passado, ele estuda isso. Ficou difícil de defender ele agora. Ficou difícil. Fala, Lino. E aí, meu querido? Lino, tá me ouvindo? Acho que o Lino não está ouvindo. Fala, Carlos. Acho que o Lino não está ouvindo, não.
Boa noite todo mundo aí. Boa noite. Agora eu acho que ele ouviu. Eu tô te ouvindo. Peraí. Eu tô ouvindo. Não sei se você tá me ouvindo. Todo mundo aí. Boa noite. Tá repetindo aqui na live, tá dando retorno. Tô ouvindo. Peraí. É porque o teu áudio tá saindo aqui, cara. Tá replicado pra mim. Se você tá me ouvindo. É porque você tá ouvindo pelo. Você tá com essa camisa aí, cara. Você perdeu o jogo. Você tá ouvindo pela live, você não tá ouvindo pelo. Ficou puto, pela sala do StreamYard. Por que você tá usando essa camisa aí, cara? Seu time perdeu. Mas eu só. Fazer o quê, né, cara? Mas perder quer dizer que eu tenho que tirar a camisa? Não, pô. Continua. Vai ficar todo dia com camisa, então, pô. Não, todo dia não. Por isso que existem várias camisas do Flamengo diferentes, pô. Entendeu? Uma camisa de cada vez. Essa aqui perdeu hoje, tá ligado? Melhorou agora o áudio? Melhorou, né? Melhorou. Agora tá com retorno de novo, não sou eu não. Então, mas assim, é que tu tá ouvindo pelo YouTube, cara. Teu áudio tava retornando aqui pra live, quando tu tava aí com... Perdão. Agora acho que foi, agora foi. Agora ouvi a gente pela live. Eu tô atordoado ainda porque o Flamengo, né, foi eliminado, tá ligado? Desculpa. Ai. Fazer Não tomamos uma ataca, mas perdemos. Ganhamos o jogo, mas fomos eliminados. Não importa isso agora, não. Eu subi aqui rapidinho pra falar com você, tá? Com todos vocês, na verdade, né? Um com cada parte. Relembrar que sábado vai ter encontrinho, tá? Com a Lino com cabelo preto, parece meu irmão. Lá ele. Sei lá quem é teu irmão, pô. Vai ter encontrinho no sábado da TDF Crew, vulgo Turma do Fundão, tá? O Henrique não vai, mas tá convidado. O Quilmento também tá convidado, tá bom? Jonatas também não vai, mas tá todo mundo convidado. Vai ser em São Paulo. Ô Lino, ninguém vai me eliminar. Fui eliminado. Porque eu tenho um compromisso, tá? Senão eu ia. É no Rio, né? Não, em São Paulo. Em São Paulo? Na praça, na Bela Vista. Minha casa? Aí, ó. Então, e outra coisa, parabéns pelo debate hoje, tá, Henrique? Tava vendo lá, bom demais. Eu me diverti. Eu tava editando vídeo aqui, debatendo. Puta que pariu, velho. Confesso que eu me diverti. Por favor, Henrique, a próxima vez pegue um tambor, né? Não, calma aí. Assim, ó, peraí, bota isso aqui, ó. Pode te ajudar da próxima vez. Nossa, foi muita loucura aquilo lá, velho. Bota assim, ó, fica assim da próxima vez, que aí não passa nenhum problema pra você, tá ligado? Vamos ser realistas, o menino tem problema. Problemas eu também tenho, pô. Problema eu não também é desse que eu tô falando. Eu entendi, velho. Eu entendi. O Carlos queria comentar alguma coisa? Fala aí, meu amigo. Aí a bancada vai ter que me ajudar um pouco, hein? Porque eu pesquisei aqui, tanto do dióxido de carbono quanto o dióxido de enxofre. Aí eu não joguei os artigos ali nem nada no chat privado, porque cada um fala uma coisa, né? Um fala que o CO2 fica ali entre 120 anos, 400 anos e 1000 anos na atmosfera, enquanto o dióxido de enxofre fica por volta de 1 a 4 dias, aí o outro falou que fica 1 ano, ou seja, o impacto, né, dessas erupções assim, em questão do CO2 é maior do que, né, a liberação do CO2 vai prejudicar mais do que, né, a do dióxido de enxofre, né? Aí vocês me ajudem aí, né? É lógico, sem excluir o fator humano, né? Fala, Guilherme. A questão toda é a seguinte, ó. As emissões de SOx por vulcões, porque normalmente só é SO2, tá? Ele também é SO3. Elas têm uma característica. O SO2 reage diretamente com a água e forma ácido sulfuroso. O SO3 forma ácido sulfúrico, só que realmente a produção de SO3 é menor. Esse ácido sulfuroso, ele não tem um equilíbrio com a atmosfera tal qual o ácido carbônico, já tratamos dele. Ele presente nas águas que vão absorver, e para erupções vulcânicas sempre é a água do planeta inteiro, tá, gente? Ele vai reagir até com a casca, com a concha de moluscos. Estão pegando o problema?
Esqueça o calcário que já tem na natureza, o CaCO3 que já tem na natureza. Na verdade, ele vai causar, no tempo, a liberação de CO2 também. Por isso que ele é mais rapidamente absorvido pela atmosfera. Tranquilo, ele é mais reativo. O CO2 faz um equilíbriozinho. Existe a acidificação dos oceanos que está acontecendo, o branqueamento dos corais está sendo causado por isso, por causa da formação de ácido carbônico. Passando um trator no Castor mandou R$5,01. Ele não se mantém na água e ele também não desloca o que já formou de é um capiroto, cadeira difícil, sulfato, o inferno muito na menos física. do fosfato, que é abundante. Ele não consegue deslocar o cálcio de outras moléculas, o magnésio de outras moléculas. Isso é química planetária. Tranquilo? Então, na verdade, ele causa o resfriamento global, se chama de resfriamento global, o efeito anti-estufa ou anti-efeito estufa, como queira. As nomenclaturas são variadas, não muito sólidas na área, tá? São bem liberais, mas o conceito é esse. E ele propicia um esfriamento global, tranquilo? Só que ele causa a liberação de mais CO2. Isso nos vulcões se estabelece com os oceanos e as massas de água doce e a água atmosférica desde o final do Radiano, quando passou a ter água líquida, tranquilo? Só que o problema para efeitos de química planetária, de geoquímica, nos últimos 800 mil anos, no qual nós temos uma medição de CO2 e O2 através de núcleos de gelo, com bastante confiança, especialmente por causa dos isótopos de oxigênio, tranquilo? Estão pegando o problema todo. É o que dá uma curva que apareceu aí, que é a curva Rock, curva taco de Rock, porque vai 800 mil anos tranquilo, certo? Quanto mais próximo, mais confiável continua aquele plano, até que vamos chutar uma coisa humana de grande escala. Império Romano derruba floresta na Europa pra caramba, pode somar a China, tranquilo? Não adianta, porque a humanidade tinha uma escala de produção ainda artesanal de uma civilização total na Terra que tinha 500 milhões de habitantes. Nós vamos até a Revolução Industrial, no máximo, início da Revolução Industrial, século XVIII, queimando muita madeira. Os espanhóis fizeram na Espanha uma monstra bobagem, botar mata abaixo para burro, para fazer a grande armada do Filipe II. E resolveu uma coisa drástica em relação ao planeta Terra? Não. Por quê? Porque no Congo estava se produzindo tremenda quantidade de florestas, pântanos no mundo inteiro estavam produzindo extrema acumulação de matéria orgânica. A Amazônia mal e mal era tocada pelos indígenas que ali viviam. Tá? As florestas úmidas da Terra eram gigantescas. A Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro, mais um tanto desde lá do Nordestão até o sul do país. Então a humanidade não afetava gravemente a absorção de CO2 na Terra pela produção de celulose. E com a sedimentação escondendo permanentemente, desde lá do mais remoto período que começou a ter muita biomassa na Terra, pós-radiano, tem que ser dito isso, e os fotossintetizantes, tipo há 2 bilhões de anos, quanto muito, não conseguia esconder no que a gente chama, no linguajar de ciência ambiental, esconderijos de carbono, ou seja, não tinha formação de combustíveis fósseis significativo. A maior biomassa viva da Terra, tá? Porque uma árvore morta, ela é, de certa maneira, biomassa, só que a árvore já morreu. Tá? Aconteceu no Carbonífero. Hoje nós estamos com uma massa em torno de 40, 45, 50%, alguns números menores que a do Carbonífero. As florestas do Carbonífero eram imensamente maiores que as atuais, mesmo sem ação humana. Bota aí na época de Jesus vivo, tá bom? Quilmento, acho que o Jonathan queria fazer alguma pergunta ou comentário. Eu ia comentar que sobre o que ele está falando também, não esquecer que os mares, os oceanos, eles também são responsáveis por grande parte dessa absorção de CO2. Né? Porque você estava falando sobre as matas e tal, das derrubadas. Tá bom? São eles que lembrar. O fitoplâncton, eu gosto de dizer o plâncton que faz fotossíntese, tá? Ele colabora tremendamente pela formação de petróleo e reservas de metano, aquele metano congelado, os hidratos de metano lá no fundo do oceano. Mas agora vem um problema. Quando a humanidade atinge a Revolução Industrial, chega na Revolução Industrial e desencadeia, o ser humano passa primeiro a queimar, esquece a lenha. O ser humano entra no consumo de carvão, cujas reservas globais em tonelagens são superiores à de todo o petróleo.
À medida que se avança, primeiro a gente morde o petróleo, por incrível que pareça, para substituir o óleo de baleia, querosene, Standard Oil, o óleo padrão que não explodia dentro dos lampiões. Motor a explosão. Aí a energia passa a ser facilmente transportada numa forma líquida para algum lugar. Entra também gás natural, que vai entrar nesse problema, o gás de efeito de petróleo, que vai entrar nesse problema, vai tendo toda uma indústria que vai produzindo cada vez mais disponibilidade de energia com logística propícia, econômica, viável, de baixo custo. E aí você vê a explosão da curva Paco de Roque. Porque também o ser humano começa a botar cada vez mais o carbono que estava nos esconderijos de carbono, que tinha sido absorvido ao longo de milhões e milhões de anos pelos fotossintetizantes e pela erosão. Não adianta só formar floresta, tá? A Amazônia não é muito boa de absorver CO2, por incrível que pareça, porque vai a árvore morre, decompõe e bota CO2 para cima de novo. Isso vale para incêndios florestais na América do Norte, em toda a Europa e Sibéria, tá tranquilo? Mas o que acontece? Nós passamos a tirar o carbono permanentemente dos esconderijos, que a gente chama de reservatórios de combustíveis fósseis. E nós, ao mesmo tempo, passamos a destruir florestas, prejudicar a formação de fitoplâncton. Nós estamos fazendo isso. Prejudicar a imensa quantidade de regiões pantanosas do planeta e reduzir a formação de mais e mais biomassa. Então, nós causamos esse desequilíbrio que faz a curva de Roque ter essa ascensão. Então, que antes eram ciclos que podiam incluir as erupções, mas eram, eu adoro a frase do Moleão, CO2 é o gás da vida. Sim, nós concordamos. Só que o problema é que o ser humano prejudica a formação de vida que absorve o CO2. E como o ser humano saiu de 2 bilhões de pessoas nos anos 50 para hoje 8, quase do Algor que eu adoro, estamos com um tremendo problema. E a escala humana já é de força geológica. Não é à toa que em Minas se tira montanha da paisagem. Tranquilo? O ser humano começou a queimar, produzir energia a partir de combustíveis fósseis numa escala que não tem comparação. Hoje eu estava vendo, a Índia está consumindo 2 milhões de barris de petróleo dia. Certo? A Índia estava construindo, há 6, 7 anos atrás, eu como engenheiro tive que ver o número que eu não acreditava. Ela não estava construindo 400 turbinas e caldeiras de termoelétricas a carvão. Ela estava construindo 400 usinas termoelétricas a carvão ao mesmo tempo. Sei lá quantas ela já entregou, porque ela tem grandes reservas de carvão, assim como a China. Então o ser humano fez todo esse desequilíbrio ao ponto que a produção de CO2 pelos vulcões passou a ser insignificante frente ao que a vida tem que enfrentar para botar o CO2 na forma de moléculas mais longas de carbono para dentro do solo de novo, reformar os reservatórios de combustíveis fósseis, que são os esconderijos de carbono. Então o problema não é num balanço que inclui o vulcão, isso é um balanço local, temporal. O balanço atmosférico geral, pela presença colossal da atividade humana, passou a ser o desequilíbrio que é evidenciado pela curva de Roque. Então, todo negacionismo baseado nos processos naturais, ele tem que entender que ele tem que ser apresentado uma coisa chamada antropoceno. O humano, na sua escala industrial atual, passou a ser uma força geológica, especialmente sobre a composição da atmosfera e dos oceanos, que é devastadora para as formas de vida. E devastadora, inclusive, para qualquer número que tinha antes da atmosfera, mesmo ao longo de 800 mil anos. Não interessa o maior vulcão possível e imaginável hoje botar CO2. Na verdade, ele faz um acréscimo sobre a atividade humana que, mais do que jogar CO2, impede a reentrada dele numa forma sólida ou líquida na crosta terrestre de novo, não presente na atmosfera. Porque exatamente a mudança de uma atmosfera similar à de Vênus no final do Radiano, com já a formação de água líquida, passando a ser uma atmosfera que passou por 30% de oxigênio no carbonífero e foi agora aos 21%, é devida aos fotossintetizantes e a ocultarem e esconderem o carbono atmosférico. Então todo o papo negacionista parte de um erro de balanço de massa grosseiro.
frente ao histórico da vida na Terra e à presença humana. Falei demais? Não, falou o essencial. Falou o essencial. Virou palestrinha, mas é essa a questão. Já pode até voltar pro vídeo original. Porque Jumento, e vale ressaltar também que a gente acabou de entrar no Holoceno, né? Eu tenho o seguinte, ó, eu refiz uma série minha no blog, no meu blog que é de questões ambientais, que é a Humanidade como Força Geológica. E tem certas coisas nos últimos, já 15 anos que eu escrevi essa série, olha o tempo que já se passou eu tratando dessa porcaria, que piorou a situação. Esqueça CO2, tá bom? Esqueça CO2. Uma das coisas que me fez mudar a ideia de vez de que nós não estejamos no antropoceno é que nós mudamos o ciclo de fosfato da Terra inteira. E por que fosfato? Por causa da porcaria da nossa escala de agricultura. E a escala de agricultura tem tudo a ver com a produção de CO2 da atmosfera e com a não absorção. Não pensem que uma mata linda e maravilhosa de pinos eucariotes nos planaltos do sul do país, ou todo o eucalipto, que inclusive tem substituído até a Mata Atlântica pelo país afora, só andar no litoral da Bahia, gente. Tá bom? Não precisa andar no interior de São Paulo, em direção a Jundiaí aqui. Não pense que aquilo ali é uma floresta que está absorvendo CO2. É só um ciclo de equilíbrio para a produção de uma matéria-prima. Certo? Absorve e já produz papel para imprimir bobagem de novo. Absorve e produz papel para fazer móvel vagabundo de novo, móvel descartável. Olha a quantidade de plástico que nós colocamos no ambiente. Ele, mais cedo ou mais tarde, como ele é, de certa maneira, uma parafina extremamente longa, a maior parte deles é, esquece os aromáticos, tá? A maior parte deles é uma parafina extremamente longa, polietileno e polipropileno, vai virar de novo mais curtinho de todos. Qual é o hidrocarboneto? Metano, só tem um carbono. Reagiu com o oxigênio atmosférico e produziu CO2. E aí vem a mágica que o seu Molion até hoje não entendeu. Quando você bota CO2 na atmosfera, como ele tem um comportamento de vibrar quando atingido pelo infravermelho, que aliás toda molécula faz, só que o CO2 é destacado. Metano é mais ainda, só que o metano não é muito permanente, porque ele, sendo um hidrocarboneto, ele é queimado pela atmosfera ao longo do tempo, seja pela ação do ultravioleta ou não, porque representa o oxigênio. CH4 mais tantos O2 vai virar CO2 mais H2O a ponto. E água também é um vapor de efeito estufa aí. Já vou avisando. Sim. Já? Você aumenta o que o seu Molion nunca entendeu e mais meia dúzia. Qual é o nome do outro, aquele o meio atrapalhado lá da USP que tomou um bico? Felício. Muito obrigado. O que eles não entendem é o seguinte: a taxa de energia do Sol permanece bastante constante. Ela flutua, mas ela permanece bastante constante. Certo? E o Sol não está tendo mudança de atividade significativa pelos próximos milhões de anos. Por quê? Porque depende do ciclo próton-próton e o Sol não está mudando de massa. Ponto. Certo? Flutua, a mudança de energia é uma ação muito estreita. A distância da Terra flutua, mas é estreita. Só que a latência do calor, a latência de energia dentro da atmosfera terrestre, depende da composição. Tanto que, se fosse apenas pelo Sol e pela Terra pelada, Terra sem atmosfera, a nossa faixa de temperatura na Terra seria de menos 20 a menos 16. Eu gosto de chamar isso de temperatura de albedo, que ela depende só da refletividade. Certo? Quando você tem a absorção na atmosfera e começa o infravermelho a transitar pela atmosfera terrestre, trocando energia entre moléculas, gerando vibração, e vibração, o que é vibração nesse mundo físico-químico? Calor, formação de temperatura, demora mais para o calor sair. Então, o período que a Terra gira no lado que está escuro, para de receber energia solar, ela demora mais a liberar para o espaço. O lado do Sol continua igual, por incrível que pareça. Certo? A absorção é a mesma, a emissão é a mesma. Só que continua com a latência. O lado que está para o escuro demora mais o fóton de infravermelho a ir para o espaço. Então a atmosfera terrestre, obrigatoriamente, na média, não só no tempo, como por todo o planeta, média por todo o planeta, não interessa a Antártida produzindo mais gelo, aumenta um tantinho. Aumentou o tantinho, não é só problema de aumento de temperatura, aumenta a turbulência atmosférica. Acabou de ter outro corpo ciclônico na cara do Rio Grande do Sul. Tanto que o Santa Catarina, que se chamava, não, Catarina que se chamou, que foi o primeiro registrado em Rio Grande do Sul, um bocado velho aí, gente.
Tem espanhóis lá há uns 400 anos, e eles não tinham registrado o furacão ainda. E nós temos mais de séculos de observação muito boa da atmosfera em cima do Brasil. O Brasil não é tão atrasado assim, tá? Aí o seguinte, agora está ficando constante. Nós tivemos esse fenômeno do grande bolsão de ar quente no Brasil que pegava a zona de convergência do Atlântico Sul, vindo lá da Amazônia, o Rio, e jogava para dentro do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Que deu as enchentes, sem efeito de vento represando a água da Lagoa dos Patos e do Guaíba, que é o que causou a grande enchente de 41. Então, por que essas coisas estão acontecendo no planeta inteiro? Por causa da mudança da turbulência atmosférica, que se dá, esse aumento de turbulência, uma pequena variação da média de temperatura. Então, todo o quadro de efeito estufa por gases de efeito estufa antropogenicamente gerado, todo o panorama de aquecimento global médio. Não me falem que teve um inverno rigoroso na jossa do deserto Saara e chegou a nevar. Isso acontece desde o tempo do Fenício, tá bom? O caso todo é o seguinte, a média subiu, aumenta a turbulência. Aumenta a turbulência significa mudanças climáticas. Então, todo o negacionismo contra aquecimento global antropogênico com consequente mudanças climáticas, ele é, na verdade, uma distorção dos fatos físicos mais profundos sobre a atmosfera terrestre e a sua relação com a fonte de calor primordial da Terra, que é o Sol. Falei demais de novo? Não. Novamente foi essencial. Mas deixa eu receber o Curtis aqui que chegou. Oi? Pode falar. Oi? Não. Seguinte, gente. Essa eu tinha que dar esse plá, porque o Francisquinho tá nessa baila há um bocado de tempo e com uma formação que um monte de babaca aí não tem. Então é o seguinte, se é para discutir esse tipo de questão de mudança climática, que isso é um problema, tá? Eu prefiro o seguinte, eu prefiro mais tudo que eu tenho estudado do que o palpite do eu achismo do cara que quer negar e que diz que tem doutorado em climatologia que não interessa na questão, porque ele erra a termodinâmica planetária. Certo? O problema é o seguinte, nós estamos rumando para Vênus. A vantagem é que tem uma distância da Terra que a coisa não vai ficar tão feia tão cedo. Mas nós estamos rumando para Vênus. Porque nós estamos devolvendo para a atmosfera a quantidade de carbono que a Terra já teve no passado antes da ação primordial e imensa dos fotossintetizantes, que eram, na verdade, bactérias. A área e a capacidade de produção de oxigênio deles era gigantesca. Sim. E quando você escuta uma pessoa que é formada em física falar que não tem aquecimento global no... Eu gosto de ver ele me mostrar o balanço de energia da Terra, considerando a latência. Quer ver uma coisa que eu falo que tem algo a ver com isso e qualquer pessoa faz em casa? Olha como é banal. Todo mundo concorda que você pega uma barra de vidro, pode ser, e bota na chama do fogão e você fica segurando mais um pouco. O cabo daquelas panelas de licor que são tão lindas, aquele que é meio alaranjado, tá? Você pega a alça de uma coisa pirex e segura com a mão. Por quê? Porque a latência de calor, mesmo estando numa temperatura para passar para a tua mão, é extremamente baixa. Não são materiais muito condutores, tem tudo a ver com isso, tá? A transmissão de calor para a tua mão não é muito. Tenta fazer isso com uma barrinha de alumínio. Tá entendendo? Calor específico super baixo, transmissão de calor super alta, ele é um ótimo condutor de eletricidade, uma coisa associada com a outra. Tenta fazer com o cobre, que é o melhor condutor de calor ainda. Esse que é o problema. Eles ficam observando certos fenômenos da física que eles acham que são os fundamentais para a coisa. A geração de calor do Sol, a geração de energia do Sol. Certo? Não, tem que ver todo o quadro de fenômenos que, detalhe, as companhias de petróleo já mandavam gente pesquisar isso nos anos 60. Principalmente por um motivo muito simples, eu adoro divulgar isso. Os primeiros passos de entendimento da termodinâmica atmosférica relacionada com a sua composição foram feitos por Svante August Arrhenius, o segundo químico a ganhar prêmio Nobel de Química. Vamos ver que ano é que ele ganhou o prêmio, caceta. Então vocês acham que as pessoas começaram a entender termodinâmica da atmosfera terrestre ontem? Não. O entendimento que os gases submetidos a infravermelho aumentam a sua temperatura é do tempo de Tyndall. Vamos ver que data é isso.
Tem cara no século XVIII que observou o fenômeno, que inclusive ele tem muita relação com o começo do estudo dos gases e os laboratórios dos centros de pesquisa daquelas universidades lá do tempo contemporâneo do Mozart, botavam os gases no laboratório, a iluminação era solar e percebiam que uns balões esquentavam e outros não. Então eles têm que parar de dar balão em coisa que eles podem ter a melhor formação de física da história do universo. Para esse assunto, eles não entendem o quadro todo e erram no básico. Tranquilo? Pimento, você... Não sei se pode, não sei. Você consegue enviar ou falar algum livro, alguma coisa sobre o estudo de que se a humanidade diminuir tanto de emissão de CO2, daqui a tantos anos voltaremos ao normal, então diminuir... Curiosidade, você encontra referências excelentes sobre aquecimento global hoje na Wikipédia em inglês. Você vai lá, você busca o tema que você quer e você chega na referência científica que está sustentando aquilo. Por quê? Porque tem uma panela parruda de física e química ambiental, de geoquímica e de climatologia, também são os principais, que colaboram com a Wikipédia inglesa, inclusive para divulgar essas coisas. E ali sempre atualizado, tanto que o artigo é gigantesco, tá? Outra coisa, tem que levar em conta o que foi tratado aí. Eu volto a dizer, eu publiquei 8 partes de tradução do artigo da Wikipédia em inglês com acréscimos, que eu nunca só traduzo, quando eu troço que eu vou publicar, eu para divulgar, antes de botar de novo na Wikipédia em português. Sobre o escurecimento global, que é essa questão de particulares e tal. E o que é que acontece? Olha como uma coisa interessante. Ok, Neto, deixa eu só fazer uma adenda aqui importante pra galera, que a pessoa gosta muito de ter a Wikipédia, mas eu quero lembrar que a Wikipédia em inglês já ultrapassou muito a enciclopédia em termos de referência, tá? E em alguns pontos, como biologia e física, química, cada estão muito avançados aí. Muito avançados, mais do que o ChatGPT. O ChatGPT é um artigo geral. A Wikipédia, em alguns casos, por exemplo, evolução, etc., tem uma equipe muito boa para analisar, tá? É melhor do que o ChatGPT. Tem uns 2 ou 3 prêmios Nobel, por exemplo, de física, que colaboram para a Wikipédia em inglês. Mas aí o que eu quero falar? Ela não é, de forma nenhuma, fonte primária, mas ela dá uma referência de fontes excelentes. Outra coisa, o IPCC, né, de mudanças climáticas, ele apresenta sempre os relatórios anuais atualizado com os últimos dados que tem, inclusive, por exemplo, melhoria da precisão de determinação de composição do passado de temperatura, tá? Por exemplo, dos núcleos de gelo. Então a curva de Rock ao longo dos anos ela tem sido cada vez mais aperfeiçoada. E os cálculos de termodinâmica, que são expansões dos cálculos primordiais de Arrhenius, eles têm sido melhorados. Então a coisa é muito mais sólida do que eu acho que não é assim. Esse aqui é o lance. E tem o seguinte, eu me lembro quando tinha o papo dos 300 ppm pro CO2. Dado a escala que nós temos... e tem uma coisa que eu posso falar por outro lado também, que tem a ver com isso, não estou atropelando, tá? Vamos dizer que a gente comece hoje a fazer pressão para que haja substituição nos países ricos e altamente industrializados de um ciclo de carbono para produzir carbono que se solte na atmosfera. Não, tu pode pensar muito em carbono só. Isso, questões de geração de energia mais complexas que isso. E comece a reduzir. Não adianta bulhufa se não tratar com os países que estão enriquecendo. E vem uma coisa fantástica. Não só a população continua crescendo tremendamente, por exemplo, na África, a Nigéria vai passar os Estados Unidos em breve, tá? Quanto que a produção de energia deles está aumentando tremendamente. Então nós temos que enfrentar um problema que é da humanidade como um todo, porque não vai adiantar os riquinhos do G7 cortarem completamente as suas emissões se você tem uma África inteira, boa parte da Ásia, botando, pode tirar a China, pode tirar a Coreia, pode tirar o Japão, botando CO2 para a atmosfera pra caramba. Reservas de carvão são intrinsecamente relacionadas ao tamanho da geografia dos países ou da região. Olhem num globo o tamanho que é a África. Vocês acham que vai se conseguir impedir aquela população gigantesca que está se formando lá com as maiores taxas de natalidade do mundo de queimar carvão, inclusive de queimar lenha, diminuir ainda mais
a fixação de carbono em matas? Não vai. Quando se quer entender certas coisas, existe um modelo no mundo muito bem estudado. A Unicamp tinha um núcleo só para isso. Haiti e República Dominicana. Você vê a fronteira, de um lado é pelado, do outro lado é florestado. Mais sofisticado, se tornou florestado, turístico e tal, e o outro foi queimar árvore michuruca para tentar produzir lenha. A humanidade é muito mais problemática do que fazer ônibus em Estocolmo serem movidos a, que nem uma vez tinha esse problema, a álcool de uva. Tá entendendo? Não adianta nada também, é o seguinte, a humanidade continuar produzindo cada vez mais energia baseada em CO2, apesar de também ter uma gigantesca produção baseada em solar, eólica, etc, etc. O problema é que nós temos que romper com a remoção do carbono dos seus esconderijos e temos que recolocá-lo. Tanto que aí vem o meu lado otimista, que talvez as maiores empresas da história da humanidade venham adiante com engenharia planetária. E a principal atividade delas vai ser pegar CO2 e esconder de alguma maneira em algum lugar. Tranquilo? Agora foi, Rodrigão. Uma boa noite para todos, valeu pelo espaço. Valeu, Quimentão. Obrigado aí pela aula. Depois de assistir a esse corte com atenção, fica impossível ignorar o que realmente está em jogo quando a gente fala de divulgação científica, responsabilidade pública e o impacto que grandes comunicadores exercem sobre milhões de pessoas. O que vimos aqui não é apenas uma divergência de opinião ou um detalhe fora de contexto, mas um exemplo claro de como falas mal colocadas, ambíguas ou irresponsáveis acabam servindo de combustível direto para o negacionismo científico, especialmente em temas extremamente sensíveis como aquecimento global e crise climática. Quando alguém com grande alcance sugere, mesmo que de forma indireta, que a responsabilidade humana é irrelevante diante de fenômenos naturais, isso não fica no campo da retórica. Isso vira munição para discursos que atrasam políticas públicas, sabotam a educação científica e colocam vidas em risco. O mérito desse debate é justamente não fugir do problema, não passar pano e não tratar a ciência como torcida organizada. Aqui ficou claro que ciência não é identidade política, não é esquerda ou direita, não é gosto pessoal, não é narrativa confortável. Ciência é método, dados acumulados, consenso construído ao longo de décadas e revisão constante. E quando esse consenso aponta, de forma esmagadora, que a atividade humana é hoje a principal força de desequilíbrio climático no planeta, qualquer tentativa de relativizar isso precisa ser confrontada com firmeza. Não com ataques pessoais vazios, mas com informação, contexto histórico, química, física, biologia e geociência, exatamente como foi feito nessa live. A participação do biólogo Henrique foi fundamental nesse sentido. Ele representou aquilo que deveria ser o padrão mínimo na divulgação científica: clareza, honestidade intelectual e compromisso com a realidade dos dados. Não se trata de infalibilidade, mas de postura. A ciência avança justamente porque reconhece erros, ajusta modelos e corrige rumos, mas isso só funciona quando há responsabilidade na comunicação. E é por isso que apoiar pesquisadores, divulgadores e comunicadores que levam isso a sério não é um detalhe, é uma necessidade. Votar no biólogo Henrique, apoiar seu trabalho e ampliar sua visibilidade é investir diretamente em conteúdo que combate a desinformação na raiz. Outro ponto que merece destaque absoluto é a aula entregue pelo Quiumento. O que foi apresentado ali não foi opinião solta nem retórica inflamada. Foi uma verdadeira síntese de processos físicos, químicos e históricos que explicam por que o discurso negacionista não se sustenta quando confrontado com a realidade do planeta. A explicação sobre ciclos naturais, balanço de carbono, antropoceno e escala da ação humana deixa claro que o problema nunca foi a existência de fenômenos naturais, mas sim a aceleração brutal e artificial causada por uma civilização industrial que retirou carbono de reservatórios que levaram milhões de anos para se formar e os devolveu à atmosfera em poucas gerações. Isso não é ideologia, isso é matemática, química e geologia básica.
O uso do conteúdo do Meteoro Brasil também foi essencial para mostrar como o jornalismo científico sério atua quando cumpre seu papel. Não é sobre criar polêmica vazia, mas sobre contextualizar falas, checar informações, ouvir especialistas da área e apresentar ao público aquilo que os dados realmente indicam. Em tempos de redes sociais, onde recortes maliciosos e frases de impacto se espalham mais rápido do que explicações completas, esse tipo de trabalho se torna ainda mais necessário. Ele funciona como um contrapeso à superficialidade e ao sensacionalismo que tanto favorecem a pseudociência. No fim das contas, o que esse corte escancara é um problema maior do que uma fala específica ou um post infeliz. Ele revela como o negacionismo se alimenta justamente das brechas deixadas por quem deveria comunicar ciência com mais cuidado. Revela também como existe uma disputa real pelo imaginário público, onde ou a ciência ocupa espaço com clareza e firmeza, ou esse espaço será preenchido por simplificações perigosas, falsas equivalências e discursos que aliviam consciências enquanto o problema só cresce. Fingir neutralidade diante disso não é uma opção, porque a neutralidade nesse cenário beneficia sempre o erro. Chegando às considerações finais, fica o recado direto. Precisamos fortalecer quem faz divulgação científica de verdade. Precisamos cobrar responsabilidade de quem tem alcance, independentemente de histórico, carisma ou popularidade. Precisamos parar de tratar ciência como entretenimento descompromissado e entender que palavras têm consequências, especialmente quando atingem milhões de pessoas. Apoiar o biólogo Henrique, cobrar mais espaços para o Quiumento em podcasts e debates, valorizar canais como o Humanista e Meteoro Brasil não é bajulação, é estratégia contra a desinformação. Agora, a chamada para ação é simples e direta. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarda só para si. Compartilha, comenta, discute, marca quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal Parallax para fortalecer esse tipo de corte, esse tipo de debate e esse tipo de enfrentamento direto ao negacionismo. Apoie quem produz conteúdo sério. Vote no biólogo Henrique, cobre mais ciência nos espaços públicos e ajude a empurrar o debate para um nível que respeite os fatos e a realidade do planeta em que vivemos. Agradecimento final ao canal. O Humanista pela live e pelo espaço ao Meteoro Brasil, pelo conteúdo responsável ao Quiumento pela aula de alto nível e ao biólogo Henrique pela postura firme e necessária. Sem esse tipo de trabalho conjunto, o barulho da desinformação fala mais alto. Com ele, a ciência volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido.